O tema estudado é EDO, que são equações diferenciais ordinárias. Bom, equações, a parte de equações é o estudo de igualdades que envolvem incógnitas. No caso de diferenciais, é porque essas incógnitas são dadas por derivadas. Então, aqui você tem as equações que envolvem incógnitas e diferenciais porque as incógnitas são dadas pelas diferenciais, derivadas, e ordinárias porque você está trabalhando com derivadas de funções de uma única variável, Então, o que está sendo estudado aqui é uma equação diferencial ordinária. Bom, e qual é o problema relacionado à equação diferencial ordinária? O problema é resolver a equação, encontrar a solução da equação. Bom, a solução da equação é como toda equação, você tem as incógnitas e você quer encontrar o valor da incógnita. No caso, a equação, a incógnita é uma diferencial, uma derivada, né? Então, qual vai ser a solução? A solução vai ser uma função que você vai encontrar. E como essa incógnita é uma derivada, provavelmente não é só uma função que você vai ter uma classe de funções aqui através da constante, porque lembrando que a derivada de uma função, né, quando você tem constante, você se anula, ela se anula. Então essa é a questão, né? Você tem uma equação diferencial ordinária. Equação porque tem incógnitas de igualdade, diferencial porque a incógnita é uma derivada diferencial, e ordinária porque você está trabalhando com funções de uma única variável. Bom, feito isso, a questão é como obter a solução de uma equação diferencial, solução de uma EDO. Obviamente você tem vários tipos de EDO, uma quantidade tanto quanto de equações com incógnitas que não são derivadas. Então, você tem uma quantidade grande, né? Tem uma infinita quantidade de equações. A questão é como encontrar a solução. Para isso, você classifica essas soluções, essas equações em tipos, e de tal maneira que para cada tipo você tem um método de solução. Os exemplos apresentados apresenta na verdade, três tipos. Vai basicamente usar três métodos, né? O primeiro e o segundo está ligado a equações de ordem 1. Então, você tem o que é o método direto e você tem o método pelo fator integrante. Então, isso é quando você tem aqui o grau 1, a equação ordinária e você está trabalhando com derivada de primeira ordem. Então, aqui os exemplos estão trabalhando basicamente com esses dois métodos. Existem outros métodos, mas esses exemplos basicamente só vão utilizar esses dois métodos. Vai ter um outro exemplo que vai aparecer um terceiro método, que é de grau 2, que é para equação diferencial ordinária de segunda ordem. E aí vai ter da função característica, o método usando função característica. Todos esses exemplos que foram dados vão estar inseridos em uma dessas três situações, né? A maioria deles está trabalhando essas duas situações e dois deles vão estar trabalhando nessa terceira. Então, é isso que a gente vai fazer nos exemplos, resolver os exemplos usando esses três métodos.